Bom dia, vamos lá. Nesse primeiro vídeo eu quero falar com vocês sobre como que começou tudo, né? Com a pandemia eu senti a necessidade de aprofundar mais, muito mais, o autoconhecimento. Era uma coisa que eu já estava buscando antes, mas não era a minha prioridade. Aí eu comecei a buscar, pesquisar a respeito, comecei a desenvolver inicialmente, né? Tipo, por conta própria, eu sozinha, abrindo muitas portas, vamos dizer assim, porque eu comecei a ver, por que a minha vida profissional está estagnada? Então eu procurava elementos que poderiam me esclarecer, tipo, tem relação com a sua família, não sei o que, olha o mapa astral. Então eu busquei mapa astral, busquei as diversas religiões, porque a minha religião é Deus, o que me permite utilizar e beber da fonte de todas as religiões de maneira igual, sem intolerâncias, sem discriminação, com muito respeito. Então eu senti a necessidade de fazer dessa forma. E além de outras... Bom dia, tudo bem? Além de outras terapias alternativas, né? Busquei a constelação familiar. E isso tudo aparecendo pra mim em 2020. Só que ao mesmo tempo, Camila, eu sou uma pessoa muito ansiosa. A minha ansiedade, ela acelerou sim, 1000%. Por que ela acelerou 1000%? Porque eu fui abrindo muitas portas e não fechava nenhuma. Então aparecia pra mim questões pra eu resolver. Parecia assim que eu falo. À medida que você vai pesquisando sobre sua vida, autoconhecimento e tal, naturalmente as coisas vão sendo trazidas à tona. Então muitas questões da minha infância foram aparecendo. E eu, ai meu Deus, tá aí, tem relação. Como é que eu faço para resolver? Aí eu sempre chegava nessa pergunta, o que fazer? Como é que eu vou fazer? E isso me deixava muito ansiosa e tal. Até que eu tomei a decisão de não mais fazer esse movimento sozinha. Comecei a entrar em contato com uma amiga que estava fazendo o mesmo exercício. E a gente conversando sobre isso, eu tomei algumas iniciativas do tipo buscar a ressonância do Dr. Hélio Couto, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele trabalha com o que ele chama de ressonância harmônica, que é uma frequência, e inclusive é a frequência que você quiser. Vamos supor, se você tá com depressão, você pode pedir a ele. Isso é algo mais complexo, não é simplesmente pedir, mas depois, se alguém tiver interesse, eu posso fazer um vídeo explicando melhor do que se trata. Não vou aprofundar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas comecei a fazer uso da ressonância harmônica. Fui vendo a diferença, assim, tipo, no meu estado de espírito principalmente. E eu conversando com uma amiga que entendia bastante disso, né? Porque ela trabalha com barra de access, Theta Healing. É uma amiga de infância, então assim, era uma das poucas pessoas com as quais eu poderia conversar sobre isso abertamente, porque também tem a questão de
eu não me senti à vontade falando sobre isso com a minha família, porque não que é errado da parte deles fazerem isso, respeito, mas eu não me senti à vontade de falar, porque a educação deles sempre foi muito extremamente tradicional. Então pra eles, religião é ir à igreja, pra eles, se tem uma doença tem que ir no médico. Não tô falando que não tenha. Mas eu entendo que a doença, ela é só 10% do iceberg. É só um alerta para algo muito maior. E eu não queria esperar ficar doente, vamos dizer assim, né? Apesar de eu, na minha infância, ter sido diagnosticada com uma doença inflamatória intestinal chamada doença de Crohn. E que a princípio, eu falando assim, pode não ter nada a ver com essa minha busca sobre resolver a minha vida. Mas tem tudo a ver. Porque me aprofundando um pouco mais sobre a doença de Crohn, eu fui ver que ela primeiro, é uma doença inflamatória intestinal. Como toda doença, a causa é emocional. E como tem relação com o intestino, a relação digestiva, diz muito sobre a não digestão ou má digestão, não apenas de alimentos, mas principalmente emoções. E algo muito forte na minha infância aconteceu. Eu me recordo que fez desencadear esse quadro de patologia em mim, sabe? Então, vamos lá, explicando um pouco mais. O que aconteceu? Eu, na minha infância, o meu pai, tipo assim, ele sempre esteve presente, assim. Eu sempre sentia que ele estava ali. Mas a criança, a gente tem que entender também que a criança, ela tem uma visão, vamos dizer, dependendo da idade, né? Limitada da realidade. Ou seja, ela enxerga ela, pai, mãe e as necessidades dela. Ou seja, se o pai ou a mãe de algum modo saiu de perto, tipo, fisicamente, ela não vai entender, tipo, olha, saiu porque foi trabalhar para oferecer mais recursos. Não. Saiu porque não gosta, ou a gente quando é criança, a gente sempre entende num sentido mais limitado e tal. Enfim, o que aconteceu? Eu, na minha infância, eu sou a primogênita na minha família. Eu sou a primeira filha. E eu ouvia com muita frequência que sorte dos meus pais, pelo fato dos dois estarem trabalhando, porque 4 filhas é muito caro. E então eu crescia com isso. Chegou uma certa fase da minha vida, eu devia ter uns 7, que eu tava alimentando, né, dando almoço para uma das minhas irmãs para ajudar minha mãe. E eu ouvi meu pai conversando baixinho, tipo sussurrando com a minha mãe, só que eu ouvia porque a minha audição sempre foi muito boa, audição e visão. Eu ouvi meu pai falando com a minha mãe que estava desempregado. Acontece que eu não ouvi isso só tipo, nossa, que triste, como que a gente vai fazer? Eu pensava assim, eu sou a filha mais velha. Todo mundo
chama de forte. Então, se eu um dia ficar, um dia ou alguns dias ficar sem comer, eu acho que eu aguento. Aí nisso, o que aconteceu? Tomei a decisão de ir reduzindo aos poucos a quantidade que eu comia. E à medida que eu ia reduzindo cada vez mais, porque eu via que a situação do meu... Vamos supor, eu sondava assim, pai. Assim, na minha cabeça era o seguinte: eu sou a filha mais velha e eu sou forte. Somado ao fato do meu pai ser muito inteligente, então eu vou ficar por pouco tempo envolvida nessa abstenção de comida. Não vai durar muito. Acontece que durou uma semana, aí eu conversava com minha mãe, mas o meu pai é inteligente, ele vai conseguir rapidinho um emprego, não é? Aí a minha mãe me explicava, não é bem assim que as coisas funcionam. Buraco mais embaixo e tal, sei o que. Aí todas as noites eu chorava, não apenas de tristeza, no sentido de fome, como no sentido de tristeza, tipo, meu Deus, eu não vou conseguir ajudar o suficiente a minha família nessa questão. O que eu faço? Então, eu entrava num ciclo de praticamente me culpar, sabe? Me culpar porque eu tentei fazer algo e eu não estava me sentindo, vamos dizer, capaz para conseguir resolver. E é muito o que eu costumo fazer. Eu chamo na responsabilidade muitas vezes coisas que não são minhas, mas que eu falo assim, não, vou ajudar, vou fazer. E à medida que eu fui vendo que nessa questão não tinha como eu resolver, eu fui ficando muito triste. Muito, muito triste. Mas eu não falava isso com os meus pais. Olha só. É tipo um tsunami de emoções dentro de mim que eu não compartilhava. Por medo da reação deles e tal. E isso desencadeou um agravamento, assim, absurdo da doença, porque eu passei a ter 4,8 de hemoglobina, meu intestino funcionava, inflamava muito, porque o intestino é nosso segundo cérebro, então ele recepcionava, eu digeria mal, né, essas emoções que eu tentava trabalhar. Então eu comecei a ter crises intensas. O que serão essas crises? Eu ia ao banheiro ao invés de fazer as necessidades naturalmente, saía sangue. Então comecei a tratar o tratamento. Eu já estava em tratamento antes, porque eu já tinha sido diagnosticada, mas até então estava tudo regular. E foi tipo muito rapidinho e tal. Essa crise foi muito importante porque primeiro fez com que eu visse um lado meu que eu não estava vendo antes, mesmo porque eu era muito criança, e me fez ter acesso à terapia, que foi aí que comecei a fazer terapia, conversar com alguém terceiro, vamos dizer assim, a respeito do assunto. E isso foi trabalhando o quê? A minha autoestima. Porque como eu tava me sentindo muito culpada, naturalmente eu tava... Deixa eu passar esse carro. Eu me colocava numa situação tipo, nossa, a culpa é minha, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Naturalmente a gente acaba se afastando da gente. Começava a me questionar sobre, meu Deus, que eu sou capaz, não sei o quê. Então isso afetava diretamente meu ego, minha autoestima e tal. Então
com a terapia, nesse momento aí, não me recordo o ano, mas eu devia ter uns 7, 8. Isso me ajudou muito a trabalhar o meu lado, assim, sabe? Eu Camila, como pessoa, criança, né? E isso foi perdurando até os meus 10 anos, quando eu até queria continuar com a terapia, mas a minha mãe abortou a ideia. Acho que foi 10 anos. E aí, não, 10 não. Foi mais pra frente, eu tava no ensino médio. Aí, o que aconteceu? Teve uma coisa muito bacana, que me ajudou muito a fortalecer esse meu lado da autoestima. Que foi eu assumir meu cabelo cacheado. Porque até então, eu sendo a primeira filha, eu não tinha nenhuma referência na minha família de alguém com cabelo cacheado. Então eu na faculdade, no ensino médio, eu tenho dúvida, eu fui descobrindo de férias, eu fui descobrindo que o meu cabelo, a textura dele era essa, que o estilo dele era cacheado. Aí o que aconteceu? Eu assumi, e tudo aquilo que minha psicóloga falava de amor próprio foi fazendo sentido muito forte, assim. Tipo, eu tava tacando, eu vou usar o termo forte, tacando foda-se pra quem falasse assim, eu prefiro ser cabelo liso, eu tava nem aí. Eu tava tão empoderada com os cabelos cacheados que eu ignorava. E aquilo foi me ajudando bastante a me identificar como alguém merecedora de elogios, merecedora de coisas boas, identificar quem era realmente bom, quem não era. Isso me ajudou muito a me posicionar como eu sou assim, eu mereço ser tratada assim, assim, assado. Então, me deu muito poder. E fortaleceu tudo que a minha psicóloga até então estava fazendo. Uma coisa que eu notei, isso eu fui vendo, tipo, a doença foi perdendo forças pra mim. Mas eu fui vendo também que muitas outras coisas relativas à doença, como consequência, elas foram vindo depois. Principalmente na situação do meu lado profissional. Por quê? Profissionalmente falando, eu ainda tava... Tudo bom? Eu ainda tava aguardando, entre aspas, uma aceitação da minha família. Então, tudo que eu fazia no meu lado profissional era pensando, será que os meus pais vão aprovar? Porque eu sempre fui a diferente. Eu sei que são muitos assuntos num vídeo só, mas pegue aí, uma hora vai fazer sentido. Profissionalmente falando, eu pensava assim, nossa, mas será que os meus pais vão aprovar? E ao mesmo tempo, será que eu tô feliz aqui? E eu deixava fluir. Até que eu me dei conta que no último período da faculdade, eu entendi, não é pra mim. Não é pra mim. E esse lado que também diz um pouco também sobre autoestima, bastante, né, sobre autoestima, porque pra mim o trabalho é muito fundamental. Pra todo mundo. Mas pra mim, eu já tive momentos da minha vida que eu ficava all in no trabalho. Mas isso vai ser papo para outro vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.